Estamos de volta ao Histórias Clínicas. Hoje estamos a falar sobre dor e restaurações dentárias. Tenho comigo a doutora Inês Pereira e o Dr. Diogo Nuno. Mas antes de voltarmos à conversa, vamos ver como se faz uma restauração dentária com a doutora Rita Nascimento. Diogo, quais são os requisitos essenciais para se fazer uma restauração estética? Para fazer uma restauração estética, é fundamental, numa primeira fase, fazermos um isolamento do dente, para termos o campo isolado. Temos que saber exatamente, ver a cor inicialmente, para ver que cor de resina composta vamos utilizar. É muito importante também vermos que tipo de resina vamos utilizar. Há vários tipos de resina. Sim, certo? hoje em dia temos resinas muito boas, resinas com partículas mais pequenas, que nos vão dar um maior potencial estético, porque conseguem ter um maior grau de polimento, portanto, ficam com muito mais sucesso e muito mais brilhantes. Estes discos, qual é que é o principal Sim, objetivo? estes discos são ótimos, é exatamente para o que eu estava a falar, para fazer um bom polimento, para que o dente fique brilhante e o mais liso possível. Conseguimos também dar alguma anatomia, fazer alguma caracterização secundária. Qual é que é o tempo médio de duração de uma restauração destas? Depende da extensão da restauração. Se abrange todo o dente, se abrange só um terço do dente, por norma, se abranger metade do dente, eu gosto de marcar talvez 1h30, mas eu sou um bocadinho lento, não é? Eu gosto de fazer as coisas assim, devagarinho, bonitinhas. Desde que fique bem feito, Exato. é isso Isso é o meu interessa. objetivo, é que fique bem feito. Nem se percebe onde é que é a restauração. Sim, não é? esta parte é uma borracha de polimento, também sempre com o mesmo objetivo, tornar a superfície o mais lisa possível, brilhante e polida. Vocês que se dedicam a esta área das restaurações estéticas, isto realmente é um ritual que têm para fazer cada peça dessas, Sim, cada obra de arte. Temos uma série de peças à nossa disposição e eu acho que quando nós gostamos disto, portanto, dá-nos imenso prazer e, pelo menos é uma área que eu gosto imenso, sou muito apaixonado, portanto, tento sempre fazer cada vez melhor. E a verdade é que o dente, toda a gente diz, os dentes são brancos, mas isto é difícil porque cada pessoa tem uma tonalidade diferente, isto muitas vezes tem que ser feito por camadas, não é? Isto não é bem a minha área, mas eu acho isto mesmo uma arte e acho que quem faz estas restaurações estéticas, por camadinha, até conseguir imitar o dente natural, é mesmo uma arte. Exato, É o tal biomimetismo, o imitar o que o dente imita a natureza. Não é? Exatamente. É super complicado quando nós fazemos da só um dente. Que era o caso isso é um desafio imenso. Sim, é o maior desafio. O maior desafio do dentista pode dizer que é fazer só um dente da frente. É verdade. É verdade. É verdade. É um grande desafio, é verdade. Ainda por mais quando os dentes, por exemplo, imaginemos que um paciente tem dentes translúcidos, dentes com várias cores. É uma dor de cabeça. Como é que fazes uma restauração dessas? Eu gosto sempre de fazer uma fotografia inicial, antes de isolar o dente, para ter o dente úmido, portanto com a saliva, para conseguir ver exatamente o brilho e a cor, para depois conseguir ver então que compósitos vou escolher. E felizmente há compósitos translúcidos, compósitos mais opacos, mais brancos, e eu consigo fazer ali no fundo um jogo e consigo tentar, lá está, como estava a Inês a dizer, tipo estratificar, e conseguir ver em que parte do dente vou colocar cada tipo de resina. E vou-me sempre guiando pelo dente vizinho, que é o que eu quero imitar, no fundo. Não, é super interessante. Eu sou vosso fã nesse aspecto. Acho maravilhoso. Ainda por mais esse gosto, porque sem paixão não se consegue nada, Sim, não é? Como estavas a falar. E é meio caminho andado para não terem que pensar se querem trabalho para desfrutarem. E acho que isso é fundamental. Depois o resultado está à vista, sem dúvida nenhuma. É verdade. Diogo, agora vamos deixar um bocadinho estas restaurações estéticas e vamos mais para as restaurações, talvez até mais funcionais, pós os tratamentos da Inês, os tratamentos endodônticos, não é? Sim. Há bocado antes do intervalo nós estávamos a falar que já não usávamos tantas coroas, tantos espigões fundidos como antigamente. O que é que usamos hoje em dia? Exatamente. Cada vez mais utilizamos restaurações indiretas, portanto, que são restaurações que vamos manter ainda a estrutura do dente. Vamos fazer um polimento da base do dente, no fundo, uma preparação daquele dente, tornar a superfície o mais polida possível, vamos elevar algumas paredes, mantendo outras, como eu disse, e depois, sobre esse preparo dentário, fazemos uma impressão, pode ser convencional, uma impressão a 3D, que depois em laboratório é confeccionada uma peça, e essa peça depois, que pode ser em cerâmica ou em resina composta, cada uma... Como é que se chama essa peça?
é um overlay ou uma incrustação dentária. Okay. Também esta peça também pode ter outros dois nomes, ou inlay ou onlay, depende da quantidade, depende da estrutura que essa peça recobre. Se recobrir todo o dente, é um overlay. Se não recobrir nenhuma cúspide do dente, que são as elevações dos dentes, então são é um coisas inlay. super técnicas, as pessoas lá em casa podem... Quem não é na área está um bocadinho baralhado e já se perdeu. Mas, essencialmente, para explicar que a coroa é uma peça que ocupava... Envolve todo o dente, todo o dente, como se fosse uma peça que imita exatamente toda a parte exposta do dente, e estas peças, estes overlays, vão apenas preencher a parte que falta do dente, a parte que foi removida pela cárie e para ter o acesso à digitalização. É uma peça muito menos invasiva e depois ela vai reter no dente por adesão. Hoje em dia, como eu tinha dito, os sistemas adesivos são ótimos e então... Nunca mais sai. Só a broca. Só a broca. E vamos aqui falar agora também de prognósticos, não é? Sim. Uma peça destas, um overlay, uma incrustação, quanto tempo é que vai durar na boca? É sempre um bocadinho arriscado em saúde nós dizermos para sempre, mas porque nós temos várias condicionantes, porque o dente não está ali intacto, não é? Mas eu acho que esta peça vai funcionar como um dente, portanto, se a pessoa escovar, passar o fio dentário e tiver os cuidados naturais, eu acho funciona como um dente natural. Sim, tem tudo para durar imenso tempo. E é isso que nós pretendemos, não é? Sim, que os nossos tratamentos durem e ter pacientes satisfeitos, médicos dentistas satisfeitos. Exatamente. Vamos voltar agora um bocadinho à conversa da dor, não é? Porque a dor continua a afligir os nossos pacientes e os nossos médicos também. E a nós, porque dor é aquilo que não queremos sentir. Exatamente. Nem que ninguém queremos sentir. Não é? E quando não se... E vamos falar deste medo de sentir a dor. Que se chama... Há muitos pacientes que têm medo do dentista. Muito a chamada odontofobia, não é? Exatamente. Tudo o que é odonto dos Mas, graças dentes. a Deus, até eu acho que cada vez mais os médicos dentistas estão a fazer um bom trabalho nesse sentido, porque nós temos tantas coisas hoje em dia ao nosso dispor para Era isso mesmo que te ia contornar... perguntar, Inês. Era isso. Eu li os pensamentos. Temos tantas coisas para contornar aqueles momentos, por exemplo, o dar uma anestesia. Nós hoje em dia usamos muito anestesia tópica prévia, vai diminuir bastante a sensibilidade da pessoa, portanto passa a ser um momento muito menos doloroso, a pessoa está tranquila, já está muito mais tranquila. E depois temos mesmo sistemas para dar a anestesia que fazem ou seja, nós infiltramos lentamente o conteúdo da anestesia e que também já diminui bastante a dor que a pessoa sente. Como é que se chama esse sistema? Como é que funciona? O sistema ou seja, no fundo, nós sentimos pomos a anestesia tópica, não é? E, portanto, o que nós fazemos é infiltramos na mesma, temos que dar a tal picadinha, mas que a pessoa com a tópica já sente... Mas controlas a pulsão. Muito mais, exatamente. Okay. E, portanto, a dor é muito, muito menor e o conforto é muito maior na cadeira. A partir daí, eu acho que também as pessoas ficam mais confortáveis connosco e já nos deixam, percebem que nós estamos a tentar minimizar todo o desconforto. Melhoram a relação, não é? Médico-doente, a experiência é completamente diferente. É verdade. E na primeira consulta, acho que é super importante essa empatia ser logo criada. E a sedação? A sedação consciente, que eu sei que nos Estados Unidos é muito usada, vocês usam para esse tipo de tratamentos, não usam? Eu sou sincera, até agora a maior parte das pessoas eu acho que com estes sistemas percebendo um bocadinho qual é que é a verdadeira fobia, com um bocadinho de paciência de ambas as partes, porque nós temos que ouvir e a pessoa também tem que acreditar assim um bocadinho em nós e temos que dar tempo para que isto tudo funcione. Eu acho que nós com um sistema tradicional e infiltrando e com esse sistema mais inovador conseguimos chegar lá, mas há pacientes que realmente têm uma fobia gigantesca e a sedação ajuda muito nessas pessoas para ficarem mais tranquilas e portanto eu acho que isso é um ótimo recurso. A ideia é tentarmos fazer todo o tipo de tratamentos com a pessoa mais tranquila na cadeira para que nós também possamos trabalhar da melhor maneira possível. E acabam por criar relações e esta forma de criar uma relação é quase como criar uma amizade, não é? Como uma relação de amor ou outro tipo de qualquer relação que seja para a vida, não é? Porque a pessoa tem que estar na vossa cadeira 1-2 horas em cada sessão e isso tem que estar bem, tem que haver uma fluidez, um bom ambiente, não é? Portanto, há que preparar todo esse cenário. É verdade. E todas essas técnicas, com certeza, vão favorecer imenso. Claro que sim. Coisas que não haviam há não sei quantos anos atrás, há 20 anos atrás, por isso é que as pessoas relatavam o medo do dentista e é sempre aquela imagem com um boticão a tirar um dente à pessoa, não é? E normalmente era sangue frio. Portanto, eu acho que a anestesia aí já foi um grande passo e as pessoas às vezes dizem anestesia, que horror, mas a anestesia, no fundo, é o melhor que aconteceu na medicina dentária, porque a partir daí
nós podemos fazer Claro. o que for melhor naquele caso. E a pessoa sem dor, não é? Está sem dor. Muito bem. E vamos falar, eu queria fazer aqui uma pergunta um pouco desmotivadora para a vossa área. Mas quando a digitalização falha, quando a restauração falha, o que é que vai acontecer? Temos mesmo que falar sobre isso, não é? Não, temos que falar das complicações, não é? Não, há complicações. E ainda não tinha, isto é importante também dizer, nós infelizmente, nós conseguimos mais ou menos saber a anatomia dentária, mas há variações. E há dentes que acabam por falhar, às vezes um bocadinho por essas variações anatómicas que existem. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. E a verdade é que nós podemos ter todas as melhores coisas, os melhores utensílios e mesmo assim a endodontia desvitalizar. Muitas vezes é por causa disso. É das variações anatómicas e isso é importante explicar. Quando realmente nos deparamos com essa situação ou a endodontia falha por outros motivos, às vezes por as tais restaurações que já falámos sobre isso, não terem ficado bem adaptadas, não há grande alternativa. Temos mesmo que remover o dente. Temos mesmo que extrair o dente. Mas isso, graças a Deus, eu acho que é uma pequena porcentagem de casos. Claro. Portanto, estamos a caminho quase, não digo de 100% de sucesso, mas também não é o fim do mundo. Hoje em dia, uma pessoa que extrai um dente tem a capacidade de o repor, e alternativas, portanto... Nós temos muitas alternativas, exatamente. Mas a maior parte dos casos tem sucesso, é isso que nós queremos saber. Tem. E é por aí que temos que partir, é tratar e ter um dente bom e pensarmos que é isso que vai acontecer, é ficar com o dente em boca tratado para sempre. Ou durante muitos anos. Exatamente. Durante este processo, ou muitas vezes no início do processo da digitalização, em que a pessoa está em casa ou está numa viagem, começa com dor, é muito comum as pessoas automedicarem-se, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. E os pacientes fazem de uma forma correta, de uma forma incorreta, telefonam para a clínica, para vocês. Como é que isto funciona? Se vocês sugerem realmente alguma pré-medicação, se podem ajudar as pessoas lá em casa, se estão realmente no momento da aflição, se devem tomar algum anti-inflamatório, analgésico, se não devem. Como é que isto funciona? Então é assim, eu acho que é super importante em primeiro lugar marcar uma consulta. Isso aí acho que é completamente essencial. Nas Caraíbas. Estamos nas Caraíbas e exato. A questão aqui também é saber se nesse sítio há toda a medicação disponível e se a pessoa pode tomar. Mas no fundo, um analgésico eu acho que convém sempre tomar, porque a partir daí podemos diminuir a dor. Depois, normalmente associamos um anti-inflamatório. E os antibióticos, isto é importante falar, os antibióticos, muita gente nos pergunta, então mas eu não vou tomar antibiótico? Isto depende de caso para caso. É óbvio que num abscesso recomendamos mesmo a toma de um antibiótico, que é um caso específico, também tem que ser analisado, mas é um caso específico em que muitas vezes optamos por dar antibiótico. Mas nas digitalizações... Exatamente, aí também temos infecção bacteriana, portanto tem toda a indicação. Mas não são todos os tratamentos dentários e não são todas as desvitalizações que necessitamos dar antibiótico. Eu acho que até hoje em dia, na minha prática clínica, dou muito pouco antibiótico. Sim, eu também. Mais cada vez se dá menos antibióticos. Exatamente. Sim. Sem dúvida, na nossa área estamos cada vez a fugir mais. Investimos, sim, no anti-inflamatório, no analgésico, controlamos a dor, mas realmente se não há uma infecção... bacteriana não vale a pena estarmos a tomar um antibiótico. Eu também sou dessa opinião. opinião. Isso é importante, é explicar. Nem todas as desvitalizações... estou a puxar a brasa à minha sardinha, não é? Das desvitalizações. Força. Nem todas as desvitalizações necessitam da toma de um antibiótico. Portanto, não há que criar essa ideia que temos que passar uma receita no final com antibiótico. Muitas vezes um analgésico, um anti-inflamatório. Eu tenho pessoas que dizem só tomei quando saí daqui, depois nunca mais me doeu. É esse o nosso objetivo, é não doer, é tratar. É não doer, sem dúvida nenhuma. Mas acho que é sempre importante reforçar ao paciente que realmente pode sentir alguma sintomatologia e nós temos então que avisar nesse sentido. Sim, porque um dos grandes medos dos pacientes não é só a dor antes do tratamento, mas é a dor durante e a dor depois, não é? E às vezes acontece, não é? Acontece. Sem dúvida, acontece a toda a gente. Exatamente. Agora há que controlar e há que saber como dar a fazer. Sem dúvida. Diogo, só para voltar ao assunto das restaurações pós-digitalização que estávamos a falar, dos tais overlays, dessas tais incrustações, o que é que sabemos que é um tratamento relativamente recente, o que é que evoluiu nos últimos anos e que tipo de materiais é que são usados? Sim, sobretudo
Nos últimos anos, acho que nós temos evoluído imenso os sistemas adesivos, porque essas peças ficam retidas no dente por adesão. E antigamente a adesão não havia tantos estudos, portanto, não havia tanto este sistema. Eu acho que, sobretudo, segue nesse sentido. Antigamente, nós íamos mais no... Sim. Colocavam-se mais... E sei que também hoje em dia temos a parte toda dos scanners intraorais. Mudou, a vossa abordagem mudou bastante, não é? Sim, isso mudou bastante. E depois também, em termos de materiais, também podemos optar ou por uma restauração dessas em cerâmica ou em resina. Varia um bocadinho também em termos de valores, obviamente, claro. E também em termos de resistência. Temos que explicar sempre ao paciente as vantagens e as desvantagens de cada um. E a estabilidade dessas restaurações é maior, não é? Sim. Há muito mais... Sem dúvida. Porque o grande problema corrijo-me se eu estiver errado, não é? O grande problema de fazer uma restauração num molar após uma digitalização é realmente que fratura. Exatamente. As pessoas às vezes não querem investir, se calhar, numa coisa tão cara, não é? Não querem passar logo para o passo seguinte, mas é a prevenção de não perder o dente, porque está-se a digitalizar um dente, está-se a tratar um canal e uma lesão, para depois perder um dente. É uma pena, na verdade, não é? Exato, por isso é que muitos pacientes chegam à cadeira e dizem: não, mas doutor, eu tenho um dente desvitalizado e ele partiu. A questão é que, também há bocado a Inês referiu isso, um dente desvitalizado não parte só porque está desvitalizado. A verdade é que, na maior parte das vezes, ele não foi corretamente reabilitado. E isso é fundamental. Portanto, a reabilitação, nós recobrirmos todo o dente para lhe oferecer mais resistência, é um passo mesmo fundamental após a desvitalização de um dente. Só assim conseguimos ter sucesso a longo prazo. Ou seja, é preciso as pessoas terem atenção em todos estes processos para serem bem acompanhados, Exatamente. Para realmente garantirem este sucesso a longo prazo. Explicar sempre tudo muito bem, porque acho que as pessoas gostam muito de ser bem elucidadas e perceber o que é realmente essa peça, o que é que vai ser colocado em boca, e acho que isso é importante. Há aqui uma questão também em relação aos dentes digitalizados, que tem a ver com o facto das pessoas, quando digitalizam um dente, ele começar a ficar escuro. Pois é. Sim. Por que isto acontece? Muitas vezes até pelos materiais, às vezes, que foram usados, isso hoje em dia até já está muito minimizado. Nós já temos materiais que não transmitem a cor tanto ao dente. Há aqueles dentes que ficavam mais rosados. Eu lembro perfeitamente, nós apanhamos pacientes hoje em dia que ainda têm dentes que ficaram cor-de-rosa. Sim. Sim, mas é assim, nós também já conseguimos contornar muito isso, tanto com os materiais que nós usamos, como, por exemplo, os branqueamentos dentários, os branqueamentos internos. Juntamente com os branqueamentos externos, e já conseguimos normalmente ganhar outra vez a cor, ou seja, aproximar mais a cor àquilo que era. Portanto, eu acho que hoje em dia isso também já é um passo que já conseguimos muito bem contornar e... Já não acontece? Não. Acontecer acontece, mas já é uma coisa muito mais contornável, tem solução. Não, já temos um dente da frente, havia sempre aquele medo, vou desvitalizar o dente da frente, estava mais escuro, ou está mais escuro, mas já conseguimos com os branqueamentos conseguir uma coisa melhor. Como é que vocês procedem se chega um paciente ao pé de vocês, ou à vossa consulta, com um dente da frente, um central escuro, e realmente não se sente bem com ele? Como é que vocês procedem? Eu acho que nós temos realmente que fazer, sobretudo, um meio complementar diagnóstico, portanto, que é um raio-x, e ver se o dente está escuro. A partir daí nós suspeitamos logo ou foi um trauma que sofreu, ou está desvitalizado, portanto, temos que ver isso com o raio-x. Portanto, ver se a desvitalização está corretamente realizada, se não há nenhum padrão de infecção na raiz. Se estiver tudo ok, então eu acho que devemos então passar pelo que a Inês disse, que é o branqueamento interno. Branquear essa raiz por dentro. Exatamente. E colocamos um produto branqueador, que a coroa do dente vai branqueando, que pode ser preciso mais do que uma sessão, e vamos avaliando e comparando com fotografias. E tem estabilidade a longo prazo, ou tem que se repetir esse branqueamento depois? Pode ter que se repetir, à taxa de recidiva, sim. E pode não se conseguir chegar à mesma cor dos outros dentes naturais? Pode, e cada dente é um dente, e há pacientes que respondem muito bem, há outros que nem tanto. Claro. Cada caso é um caso, portanto, exatamente, tem que ser avaliado pelos especialistas. Sim. Sem dúvida nenhuma. E há solução mesmo assim, Sim, porque depois exatamente. disto ainda podemos pensar em colocar uma faceta. Portanto, temos sempre soluções. No fundo, avaliar cada caso é um caso, começar sempre pelo menos invasivo. Exatamente. E depois E pensar no mais invasivo. irmos pensando. Porque acontece-me, eu recordo-me da minha prática clínica, muitas vezes que pacientes com estes tais dentes da frente digitalizados e com as raízes escurecidas, que esta raiz transparece o escuro para a gengiva. Então a gengiva fica também com uma tonalidade um bocadinho mais escurecida, o que para pacientes com sorrisos gengivais se torna muito desagradável, e pessoas que têm uma grande exposição e a nível estético também não se sentem confortáveis, não é? Como é que reagem nestes casos?
Isso também depois tem um bocadinho relacionado com a espessura de gengiva que o paciente tem, porque pode ser mais espessa ou menos, e então aí vermos... Tínhamos aqui conversa... Para muito tempo, é verdade. Depois nós podemos resolver isso de uma série de formas. Isto é... Para muito tempo, vão ter que cá voltar. E vimos com muito gosto, não é? Diga-me só então, em termos de conselhos que podem dar às pessoas realmente que tenham dores dentárias ou que tenham umas determinadas moinhas já há algum tempo e estão em casa a ver o programa, o que é que devem fazer? Que não devem ter essa dor há algum tempo, que consultem um médico dentista. Sim, sempre. No fundo, eu acho que começa tudo com a prevenção. Se fizermos as tais consultas periódicas de 6 em 6 meses, a probabilidade de haver estas moinhas é muito menor. Exatamente. E depois, a partir daqui, se começar a sentir qualquer coisa, não se esqueça, isso é um alerta. Portanto, alguma coisa não está bem, deve mesmo ir ao médico dentista e então analisar e estudar o caso. Exatamente. Muitas vezes solucionamos rapidamente, sem mais dores, sem mais problemas e fica ali solucionado. Antes de começar a automedicar. Pois, também não convém a automedicação. Antes de começar a automedicar, que muitas vezes por vezes pode ser o correto. Pode ser complicado e acima de tudo também pode camuflar esta dor. Exatamente. Não é? E depois quando as pessoas chegam à vossa consulta, não têm o sintoma certo, não têm o sinal certo e pode ser mais complicado. E se não for algo muito evidente, para nós é difícil também de ver exatamente o que atrás ali, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Inês e Diogo, muito obrigado pela vossa participação. Hoje que falámos sobre dor e restaurações dentárias. Antes de me despedir de si, deixo-lhe uma das minhas paixões. Vamos ao longo destas semanas falar de arte, cultura e lifestyle. Mas hoje levo-o até Doha, para conhecermos um hotel deslumbrante. Doha is a growing modern city here in the Middle East. It's grown out of what was an extremely small city which had a heritage steeped in the pearl diving trade. It's now growing into a really modern conurbation, and where the hotel is placed here is very much in the city centre, in the heart of the financial district of Doha. We're the first Asian hotel brand to open in Qatar. We're 272 rooms. It's a 50-storey hotel with a spa where they've been able to relax and have been treated and pampered. We've got a superb swimming pool, which is a lagoon-style pool with a swim-up pool bar, surrounded by palm trees. So even though you're in a sort of a busy part of the city, it actually whisks you away and sort of cocoons you in that kind of oasis and allows you to step back from a busy city. Well, we're fortunate here that we've got 7 food and beverage outlets, and what we've tried to do is really create an international dining destination. So we have Sridham, which is our all-day dining restaurant and offers very much an international buffet, but with a slightly more Middle Eastern flavour. We've got a very nice Argentine steakhouse restaurant called Fuego. We've got a great entertainment duo who play in there every evening. The steaks are 100% Argentine. We've just opened a fabulous Greek family restaurant called Santorini, so very much evoking those Mediterranean seafood flavours. And then our real jewel in the crown is on the very top floor, our Shanghai Club Chinese restaurant. We have 14 Chinese chefs serving both Cantonese and Mandarin delicacies. We have a fabulous DJ, and so people after dinner can sit in the bar and really soak up and take in the views across Doha. People often comment on the warmth, the friendliness, the approachability of the staff. The fact that when they leave, they feel like they're leaving home. When they come back, it's a warm welcome, like they're stepping back through their front door. That's very much the feeling that we want people to walk away with. Doha é um lugar de sonho, a voltar sempre que possível. Despeço-me de todos e conto consigo na próxima semana para mais Histórias Clínicas. Até lá.